Bom, pessoal, uma coluna aqui vai dizer o seguinte, que aliados de Bolsonaro vivem se queixando das decisões tomadas por Moraes, que é ministro do STF, atual presidente do TSE, nessa presidência que é rotativa. Mas uma determinação do ministro foi comemorada por interlocutores do ex-presidente. Eu fiquei assim, qual que é a decisão do Xandão que alegou o bolsonarismo radical? Diz aqui que é a proibição imposta em 23 de agosto para que o advogado Frederico Wassef, um dos principais envolvidos no escândalo das joias sauditas, entre em contato com outros alvos da investigação do esquema de desvios dos itens de luxo. Decisão que o impede, por exemplo, de manter contato com o próprio Bolsonaro, disse reservadamente à equipe da coluna um interlocutor do ex-presidente, que disse o seguinte, então: no final, os inquéritos foram bons por uma coisa: o Wassef está proibido de falar com todos. Ele se metia em tudo, dava entrevista de processo dos outros, adorava um holofote. No caso das joias, ele se meteu mais do que deveria. O Wassef, vamos lembrar, é acusado de recomprar o relógio, vai dizer a matéria. O relógio Rolex que havia sido vendido ilegalmente nos Estados Unidos pelo ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Aqui eu faria uma correção no que o colunista escreveu. Acusado não. Ele admitiu que recomprou e usou uma desculpa muito esfarrapada, daqui a pouco eu falo sobre ela. Em uma decisão de apenas 2 páginas, Moraes proibiu a comunicação de Wassef com Mauro Cid, o tenente Osmar Crivellati e com os demais investigados nestes autos, o que abarca o próprio Bolsonaro, que é, obviamente, investigado e está muito, mas muito encrencado. Lembrando aqui do que disse o Valdemar da Costa Neto, presidente do partido, de que o erro de Jair foi ter vendido as joias nos Estados Unidos, tinha que ter vendido no Brasil. É meio que assumindo que no Brasil prevalece a impunidade, mas que por ter vendido nos Estados Unidos é um cometimento de crime lá, e a coisa, enfim, é muito complicada. Eu trouxe um vídeo também aqui do ex-ministro Bolsonaro, Abraham Weintraub, que mora nos Estados Unidos, falando que sim, Bolsonaro está lascado e que não vai ter extradição, porque o Brasil não extradita brasileiro que mora aqui e tal, mas se pôr o pezinho de fora, depois os Estados Unidos decretar a prisão de Bolsonaro, a Interpol pega Bolsonaro e aí vai ter que pagar a cadeia por lá, mas eu acho que vai pagar antes aqui, inclusive. Eu acho que ele vai ser preso antes no Brasil. Que diz mais, antes da proibição de falar com Bolsonaro e outros investigados, o Wassef mudou a sua versão dos fatos em entrevista a jornalistas em 15 de agosto. Aqui destaca que ele, que havia divulgado nota em que negava qualquer relação com um Rolex de prata cravejado de diamantes, passou a admitir ter comprado o Rolex com seu dinheiro, mas afirmou ter declarado a aquisição à Receita Federal. Abre aspas para o advogado na ocasião. Sim, fui aos Estados Unidos e comprei o Rolex. O motivo de eu ter comprado esse relógio não foi Jair Messias Bolsonaro que me pediu. Meu cliente, Jair Bolsonaro, não tem nada a ver com essa conduta, que é minha. E eu assumo a responsabilidade. Eu fui, eu assumo, eu comprei. Então não é que ele é acusado de ter comprado. Ele mesmo disse, porque também vazaram aí recibos em que apareceu o nome dele como um dos compradores de volta desse relógio que foi vendido, então, segundo consta pelo Mauro Cid, o pai, enfim, mas o que a gente sabe é que foi recomprado pelo Wassef. A entrevista foi considerada um desastre para a estratégia de defesa, que preferia deixar o caso submergir e rendeu ao advogado, entre os mais fiéis auxiliares de Bolsonaro, o apelido de Wacéfalo. Ai, meu Deus do céu. E cá entre nós, essa desculpa dele não engana ninguém. Do tipo assim, do nada, o então advogado de Bolsonaro, advogado em alguns casos, outros não, mas tinha uma proximidade gigantesca com o Bolsonaro, com o Flávio. Aí do nada, ele decidiu comprar de volta justamente o relógio Rolex que Bolsonaro havia mandado vender lá nos Estados Unidos. E esse relógio, que deveria, bom destacar, está no acervo da União, não é item personalíssimo. Mas de certo essa recompra foi uma coincidência, pelo amor de Deus, O golpe tá aí, cai quem quer. Aqui vai destacar mais a coluna, que os aliados de Bolsonaro ficaram ainda mais irritados com a atitude de Wassef, porque ele não era o advogado do ex-presidente nesse caso e não submeteu a ninguém a ideia de falar a respeito das joias. Outra atitude de Wassef, que contribuiu para o apelido que ele recebeu no entorno do ex-presidente, foi a tentativa que ele fez nos primeiros dias de emplacar o entendimento de que as joias eram um item personalíssimo, mesmo com a oposição do TCU em sentido radicalmente contrário, pelo amor de Deus, Já falei que 200 vezes, vale repetir porque tem gente nova chegando no canal. Se você pega uma capinha de celular, esse que eu tirei para gravar, porque o pessoal pergunta, eu gravo com o meu aparelho celular, que não é nem dos mais novos aí não, tô até precisando trocar. Então você pega uma capinha, vou escrever aqui na capinha
fulano de tal, e dou de presente para um presidente, fala, não, esse aqui aí tem personalismo. Mas agora um relógio que vale centenas de milhares de reais, colar que vale milhões de reais, pelo amor de Deus, isso não é tem personalista, que tinha que estar no acervo da União. Aí depois que vai dizer que quando Bolsonaro recuou e devolveu os kits, os advogados que atuam no caso afirmaram que o ex-presidente em momento algum pretende locupletar-se ou ter para si bens que pudessem de qualquer forma serem havidos como públicos. Só que agora a defesa voltou à tese de UACF de que as joias seriam mesmo um item personalíssimo, mas o advogado não ficou mais querido nos círculos bolsonaristas. Então eles voltaram agora e passaram a admitir a tese de antes do UACF, que eles no começo não gostaram, mas agora decidiram abraçá-la. Integrantes do time jurídico de Bolsonaro sempre se queixaram de que o UACF arrumava brigas com todos eles e queria se meter em tudo. O que eles não contavam é que uma decisão de Moraes, que tantas dores de cabeça já provocou no clã Bolsonaro, acabaria facilitando a vida deles, porque agora o UACF está impedido de conversar com o Mito e outros, né, investigados nesse caso. É uma bagunça, meu Deus do céu. Lembrando, eu vou falando aqui, não está nem notado, mas eu vou lembrando também, que o ACF é o advogado que escondeu Queiroz, lembra o Fabrício Queiroz, assessor de Flávio, acusado de um mundo velho de crimes, enquanto a polícia procurava o Queiroz, onde é que ele estava? Na casa do ACF. Pessoal, então é isso, fico por aqui. Quem puder, espalhe o vídeo, compartilha. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.